Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast a gente fala sobre diversos assuntos do mundo da corrida e do universo feminino, acompanhadas de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema e acompanhe a gente por aqui nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Esse podcast é patrocinado pela All Out Run e está sendo gravado no estúdio Estema. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. Better run when you hear that. I said, Run when you hear that. Better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. O episódio de hoje é o especial Dia da Mulher. Para isso, a gente quis trazer uma mulher que representa algo muito importante, a liberdade de começar, que é a fase da vida. A maior parte das nossas ouvintes hoje está na casa dos 30 anos. E é impressionante como a gente já se sente atrasada. Atrasada na carreira, atrasada nos sonhos, atrasada na vida. Mas e se o tempo não estiver contra a gente? E se ele for justamente o que nos amadurece para a gente poder começar? Hoje a gente vai falar sobre reinvenção, coragem e viver com autonomia. Porque talvez nunca algo seja tarde demais para você começar. Para esse episódio tão especial, numa data tão importante para nós mulheres, e para essa conversa que vai ser super incrível, a gente está recebendo hoje uma pessoa que particularmente a gente é muito fã, Sim. a Cleusa Uenaca. Ela começou a correr aos 71 anos. E desde então, ela já soma mais de 1.700 dias consecutivos correndo. E além disso, ela começou a criar conteúdo, inspirar outras mulheres e pessoas a mostrar que, assim, a idade, ela não define limite algum. Cleusa, seja Seja muito bem-vinda ao Girls Who Run. Obrigada. A gente que agradece, eu tô muito ansiosa, acho que as nossas ouvintes também vão ficar muito felizes e inspiradas com esse episódio. E pra gente começar a aquecer essa conversa aqui, começa contando pra nós, e pra talvez ainda quem não te conheça, quem é a Cleusa dentro e fora da corrida? Poxa, a Cleusa é bem simples. Na verdade, eu comecei a corrida não pensando na corrida. Não era o meu objetivo ser uma corredora. Eu só queria resgatar minha saúde de volta. Né? E depois que eu comecei, minha cabeça mudou, a alegria, a energia de todo mundo me contagiou e hoje eu consigo contagiar outras pessoas, os netos e tudo mais. E hoje você acha que a Cleusa que corre, né? Agora a Cleusa corredora, que veio muito depois da Cleusa, né? Que já existia como mulher há muito tempo nesse mundo. Você sente que essa energia que a corrida te deu mudou a versão que você era anteriormente? Com certeza. Mudou totalmente a minha vida. É uma disposição que daí você começa a cuidar mais. Foi o motivo de eu correr, foi ter a minha saúde de volta, né? Que eu tinha ficado acamada há 2 anos, eu tinha ficado internada e na internação foi que caiu a ficha, como que eu me permiti chegar onde eu estou agora. Como que eu saio daqui? Eu quero a minha vida de volta. E daí mudei o foco da minha mente e tudo fluiu, tudo aconteceu. Foi assim, gradativo. Você começa a cuidar da alimentação e daí vai indo, né? Do seu modo de vida, de se colocar em prioridade. E daí aconteceu tudo isso. Participo das corridas, maior energia. Daí hoje eu tenho muito mais energia e até surgiu uma brincadeira bem interessante com a minha netinha. Agora ela já está com 8, mas quando ela era bem menor, uns 4 anos, ela falou, pegando as fotos e tal. Vovó, essa foto é de quando você era velha, né? Que fofa. Então, isso é muito legal, né? Uma criança perceber que você é melhor agora do que antes. Fisicamente, né? Eu vi algumas fotos que você compartilha, você fez alguns posts já no seu Sim, Instagram, que você sim. mostra um pouco essa versão e de Sim. fato, parece uma outra pessoa, né? A Sim. energia, ela nos rejuvenesce, né? Ela Exato. nos torna... Dá pra ver a diferença, parece realmente que você voltou ali há alguns anos. Sim, a gente muda, a gente consegue, né? Voltar. Em primeiro lugar, você precisa querer e você precisa pôr em prática, né?
as coisas que você aprende que vai gerar isso, que vai fazer essa transformação em você. E a corrida é um dos esportes que, primeiro, eu escolhi a corrida porque você pode fazer em qualquer lugar, você faz na Sim. rua e é gratuito, né? Então você pode, do jeito que você está, né? Então, sempre eu falo para as pessoas, do jeito que você sabe, do jeito que você pode, com o que você tem e onde você estiver, você pode correr. Então, eu posso viajar e eu corro também. Pode ser tarde da noite, eu estou correndo. Pode ser na chuva, no sol, no frio, no calor. Então, você pode sempre. E não tem impedimento nenhum para você praticar e voltar a ser jovem. Maravilhoso. A gente até tem um episódio aqui que a gente fala como a corrida é muito dita que é o esporte mais democrático, né? E talvez atualmente a gente acabe inserindo várias outras coisas na corrida, mas isso não deixa de ser, não faz ela deixar de ser realmente democrática, porque é Sim. isso, para você querer, né, começar, basta ter um tênis, um local ali seguro Sim. e correr. Não precisa de muito mais coisa que isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? E quando chove o dia todo? Porque às vezes falam, se está chovendo, você vai? Eu falo, não, espero passar a chuva. Não, mas se chover o dia todo, corre na garagem, corre em volta da mesa de jantar. Eu já fiz isso várias vezes, várias vezes. Então, se está no treinamento, corre no lugar. E vai marcando ali, você corre tantos minutos, 50 minutos, eu corro 5, então eu vou fazer 50 minutos. Então, você cria, né? Você que sabe até onde você pode ir, não tem limite. Para quem corre, os limites terminaram. É exatamente isso. Gente, as pessoas complicam muito. E Cleusa, quem era? Acho que um pouco antes da Cleusa corredora, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua história, a sua trajetória de vida até você chegar um pouco nesse momento. Qual que já tinha sido no passado? Eu já, né, enfim, a Cleusa tem alguns podcasts, ela já foi em mais de 20 podcasts, né? Enfim, então acho que dá pra vocês saberem muito da vida dela pesquisando por aí. Mas de forma breve, quem era a Cleusa mais nova? Qual que era a sua relação com o esporte? Como é que foi essa mudança, né? Porque você traz que você sente não, né? É percebido que você rejuvenesceu através do esporte. Sim. Como é que era essa Cleusa antes? Que hábitos que ela tinha? Como você teve esse start, assim, né? Porque é uma mudança muito grande e numa idade que normalmente as pessoas são desencorajadas a fazer esse tipo de movimento, Sim. né? Sim. Eu pratiquei esporte na adolescência. Até os 16 anos eu pratiquei bastante, que eu participei de vôlei, dos jogos abertos das cidades do interior. Eu morava no Paraná, então eu estudava num colégio de freiras e eu participava. Fanfarra, vamos dizer, vôlei, participei de atletismo, salto à altura, salto Que legal. extensão, ginástica rítmica. Então, eu me inscrevi em todos. Você sempre gostou? Sempre. Sempre gostei, sempre estava no meio da turma, né? Então, só que depois que viemos para São Paulo, com 16 anos e pouco, daí eu fui trabalhar. Daí trabalhei para ajudar meus pais e me casei aos 20 anos. Lá nesse colégio eu estava num convento. Então, foi uma outra vida que eu vim viver em São Paulo. E casei com uns 20 anos, continuei trabalhando, tive 3 filhos. Você trabalhava com o quê? Vendas, sempre trabalhei com vendas, mas quando os filhos são pequenos, você não consegue trabalhar fora. Sim. A gente chama de trabalhar fora de casa, porque dentro de casa você trabalha muito. E eu trabalhava, eu costurava vestidos de noiva das madrinhas, eu fazia o bolo do casamento, aniversário, e concertos de roupas. Então, isso eu fazia enquanto cuidava dos filhos. Daí fui trabalhar com Yakult, daí já começou vendas. Antes do casamento, eu trabalhei numa loja de calçados. Foi o primeiro trabalho de vendas que eu comecei, 3 anos. Aprendi a vender calçados. E depois eu fui para Yakult 3 anos, depois fui para o Mapping, lá na Praça Ramos de Azevedo. Trabalhei também 3 anos lá. Eu recebi treinamentos sobre vendas. Trabalhei muito lá, depois que meu marido
quis ter a farmácia dele, ele sempre trabalhou em farmácia. Nós compramos uma farmácia e ele pediu que eu saísse, eu não queria, mas conseguimos levar a farmácia por 17 anos. Nossa. Trabalhando, levando os filhos junto, virando noite, trabalhando até você adquirir uma estabilidade, né? Toda empresa, quando começa, é bem difícil. Nós tivemos 3 drogarias. Nossa. E chegou lá em 97, nós perdemos. E fui trabalhar com... Eu já trabalhava com um sistema de saúde, que eu trabalho até hoje, tenho uma franquia, e foi o que conseguiu manter a gente sobrevivendo por um tempinho, até ele decidir ir para o Japão. Ele foi, ficou 1 ano e meio, voltou, ficou 1 ano aqui, falou, não dá, tenho que ir para lá e você vai junto. Eu falei, não vou deixar meus pais, minha mãe doente já. Eu falei, não, vou cuidar dos meus pais, né? Daí minha mãe veio a óbito e eu fiquei cuidando do pai que ficou em depressão. Daí eu trabalhava só com o sistema de saúde, mas tinha uma carteira de clientes. Você já fazia Então, essa Qual gestão que é de clientes? essa empresa? Nipomed. Tá. Nipomed é autogestão. E então você monta uma carteira de clientes e você renova anualmente, então te garante assim uma boa renda. Legal. E ele foi para o Japão, o segundo filho também. Foram trabalhar lá, eu fiquei aqui longe dele 3 anos e meio. Nossa, você foi indo visitar também. alguma vez? Não. Não? O custo é alto. Não, a passagem é muito eu fui já alta. para ficar trabalhando. Aham. Mas Você daí, foi pra lá já morar quando você foi? isso, Nossa. daí meu pai estabilizou, ficou bem, ele falou, pode ir, que agora eu já aprendi a escrever carta. Meu pai era analfabeto, eu consegui Nossa. alfabetizar meu pai aos 85 anos. Caramba, parabéns. Nossa, que lindo. Que legal. Daí eu fui mais tranquila, né? E trabalhei lá 3 anos, né? Mas uma super experiência, uma cultura completamente diferente, né? Eu fui assim, bem contrariada, sem querer mesmo, mas foi um ultimato que eu recebi dele. Ele falou: se não vier agora, termina aqui nessa ligação, porque ele já tinha insistido muito e eu não aceitava ir para lá, não queria deixar, né? E queria convencer o filho caçula a ir junto, mas ele estava terminando o colegial e queria viajar com a turma no final do ano. Faltavam 6 meses. Falei, não, vamos esperar ele terminar, daí ele vai junto. Aí viajou tal, ele protelou a viagem, acho que umas 3 vezes. Eu acabei viajando sozinha, nunca tinha voado. Primeira vez e já foi pra Já voar pro pro Japão. E já era um tempo longo de viagem, um medo danado. Só que daí, quando você está lá, você e Deus, você vai entendendo, né? Quando você está acima das nuvens, o que eu estou fazendo aqui? Estou tão pertinho de Deus, já estou acima das nuvens. Não tinha expectativa nenhuma, sabe? Você não cria nada, você bloqueia, porque você não conhece, não sabe o que você vai fazer, não sabe por que você tem que ir, por que você tem que abandonar tudo aquilo que já estava prontinho, era só continuar, né? Mas você casa até que a morte nos separe, né? E daí você vai, porque o marido está lá, então vamos lá. Mas foi tão assim, virou a chave. Quando eu cheguei lá, entendi, eu gostei tanto do Japão, de tudo que eles fazem. Do respeito, da inteligência, da segurança, das amizades, do conforto. Gente, é uma viagem para o futuro. Todo mundo ama o Japão, né? Todo mundo que eu conheço é apaixonado. Sim, eu tive coisas lá que ainda no Brasil não tem. Nossa. Isso foi lá em 2005, olha quanto tempo. Exato. E aqui ainda não tem. E você morou em qual cidade lá? Tóquio? Não, nem conheço Tóquio. Não? Eu morei em Gifu, no estado de Gifu, já aqui no sul, na cidade de Minokama, uma cidade interior. É próximo de Nagoya. Nagoya é uma grande cidade, onde tem o maior aeroporto de Nagoya, né, que é dentro do mar. E é 1h30 da minha casa, Nagoya. Então a gente ia nos finais de semana, tal, ia para os shoppings de lá, que eram cidades maiores.
mas eu gostei muito porque aprendi muito, Uhum. muito. Pontualidade, gente. Nossa. Gente, eu acho que a melhor coisa da vida é você viver dentro daquelas regras. Facilita tanto a vida que você tem medo de sair dela. Tudo é muito perfeito, tudo muito gostoso, tudo que... E o melhor, você trabalha e você recebe, você é reconhecido financeiramente pelo que você faz. Não importa o que você faz, é braçal, claro, e fui lá, trabalho braçal, você não fala a língua. Sim. Fui para a escola 6 meses, tal, mas é o básico, é 1% do que seria necessário e aprendi nesses 6 meses, só para se comunicar mesmo no trabalho com os amigos. E quantas pessoas que você faz amizades no trabalho lá, de outros países, com línguas diferentes, e você fica amigo. Você nem fala, nem entende, mas você é amigo. Olha como que vai além do que você é. Quanto conhecimento, né, que você tem. E vocês ficaram lá 3 anos. 3 anos. Eu vim no nascimento das minhas netas, que nasceram gêmeas. E daí eu voltei, fiquei mais 2 lá, né? E quando eu voltei para passear, porque meu marido não conhecia os netos. As crianças precisam saber que tem um avô, né? Conhecia pela internet. E quando nós chegamos, foi anunciada a crise americana. Nós estávamos no aeroporto ainda. Todo mundo assistindo. Será que está passando, que está todo mundo ligado na TV, estava anunciando Nossa. a crise americana. Então, nós não entendemos lá, só depois que nós entendemos que o Japão fechou as portas e demitiu todos os estrangeiros. Nossa. Só tinha emprego para os nativos mesmo. Nossa. E eu ia voltar depois de 60 dias com passagem de ida e volta. Meu marido, 30 dias com passagem de ida e volta. Quando deu os 30 dias, a empresa dele falou, não precisa vir, está fechado. Mas ele não acreditou. A minha também falou, eu falei, então não vou voltar. Porque depois tem que comprar passagem para vir para casa. Ele falou, não, mas e a nossa casa? Eu tinha uma casa montada. Eu tinha pago todas as dívidas que nós tínhamos perdido, a empresa aqui. Nós conseguimos pagar tudo, fazer um pequeno reserva e comprar as passagens e de volta. E depois a gente ia ficar mais 2 anos para fazer um fundo de reserva. E ele voltou para lá, porque a gente tinha 2 carros, tinha uma casa toda montada, com tudo que você tem dentro da sua casa. Como que você não volta para Pegar, pelo menos, né? alguma coisa, né? Não dá para pegar nada, porque tudo que você quisesse pôr no correio é o dobro do valor do que você comprar um novo aqui. Nossa. Então, não tinha como. Então, você perde esse sentimento de perda, sabe? Você perder tudo. Ai, aquele tênis que eu tinha, e aqueles... Sabe, aquela camisetinha que eu ganhei da minha mãe, sabe? Aquele anelzinho. Ficou tudo. Ficou tudo. Caramba. Não E tinha... você nunca mais voltou pra lá? Não. Nunca mais, não. Ele voltou. Daí o que ele fez? Teve que devolver a casa, que a casa é de aluguel. Desfazer de tudo aquilo, levar para os abrigos, né? Fica lá guardado para quando pessoas precisam, vão lá e pegam. Lá no Japão, você tem o que você quiser, as panelas, tudo, panela elétrica. Sabe quando você fala assim, vou comprar dessa melhor aqui, porque quando eu for embora é só levar. Ficaram lá. Nossa. Eu fiquei aqui sem as panelas. E isso tudo. E ele comprou a passagem de volta. E daí o meu filho estava lá com metade do meio período só do trabalho, então meio salário. Ele é namorado num apartamento bem pequeno e meu marido ainda foi junto, porque não conseguia embarcar. Ele ficou de novembro a abril Nossa. sem conseguir embarcar, Pra voltar. com a passagem na mão. Nossa. Não tinha vaga, não tinha... É fila de espera. Ah, tá. Não tinha embarque. Caramba. Os aviões estavam vindo todos. Que ano foi isso? 2008, final de 2008, ele chegou aqui em abril de 2009. Nossa.
caiu seu Ai, eu vou tirar porque ele vai ficar... E Nossa, foi bastante tempo nisso. ele assim. ficou todo esse tempo lá porque não conseguia embarcar e não tinha o que fazer. Você E morando não- com seu filho no e apartamento. não tinha trabalho. Nossa. Nossa. O dinheiro que nós tínhamos de reserva, ele usou para Sobreviver, né? alimentar. Exato. E ainda dependeu do meu filho, mais tempo ainda. Né? E isso gerou assim, uma agonia para mim. Eu não conseguia aceitar a segunda perda. Eu tinha perdido, construiu e perdeu de novo. Isso foi me adoecendo. E eu não tinha aquela carteira de clientes que antes eu tinha deixado para minha nora, mas ela engravidou de gêmeos, não conseguiu trabalhar, então praticamente estava perdido. Todos os clientes têm que começar de novo. Né? Nossa. Tinha muito pouco, não era o suficiente. Daí, a minha casa, meu filho mais velho morava na minha casa, ficamos juntos, que a minha casa é bem grande, tinha conforto para todo mundo, mas não tinha trabalho para mim. E mesmo que eu encontrasse um trabalho, a minha mente não me ajudava. Uhum. Eu não conseguia pensar que eles estavam lá numa maior dificuldade e eu não podia fazer nada. E um dia me deu alergia por causa do cloro, que eu não sabia. E eu fui no laboratório, eu fiquei toda manchada, e eu falei, vou fazer uns exames. Passei por um médico e falou, não, exame de laboratório, me traz aqui. Quando eu fiz o exame, a médica do laboratório começou a mandar mensagem urgente, internação urgente. Né? E daí eu fui para o hospital, meu filho me levou para o hospital, e eu estava com 10.000 unidades de plaquetas. Nossa. Daí eu fiquei internada no Hospital das Clínicas daqui, né? E sem diagnóstico. O diagnóstico que mais aproximava seria leucemia, porque meu sangue rejeitava os glóbulos, né? Uhum. E ele falou, não, vamos manter você, mas não tem o que fazer. E vinha aquelas equipes de médicos, né? E um dia um médico sentou nos pés da minha cama e falou, só sai daqui quando você contar a sua história para mim. Nos últimos meses, só isso que eu quero. Falei, tá bom, contei chorando, ele se emocionou comigo, levantou e bem enérgico falou, se você não mudar o foco da sua mente, você vai morrer nessa cama. E saiu, e eu fiquei chorando. Então me ensina a mudar o foco da mente. Como se fosse fácil, assim, Como né? que faz isso? Eu não tinha a mínima ideia, nem raciocinar eu conseguia direito. Daí a pouco ele voltou com um livro, uma revista, e eu achei assim, o livro tem a resposta que eu estou buscando. Não era um romance, sei lá, eu nem lembro que livro que era. E eu comecei a ler, 3 dias depois minhas plaquetas foram para 60.000. Nossa. Daí Só eu de falei, você dar uma... Você muda o foco, você É. para, porque ele falou assim para mim, você consegue resolver isso? Eu falei, claro que não, é o país, não sou eu. Eu falei, então esquece, aquilo que você não consegue resolver, você deleta, você põe na gaveta e fecha, não é a sua parte. E daí foi que eu pedi, então, me deixa sair para fazer alguma coisa. Ele falou, começa a buscar sonhos que você nunca Uhum. conseguiu realizar, agora você tem chance, vai fazer isso, vai aprender algo novo. Daí eu falei, então me dá alta. Ele me deu alta e eu fui fazer a minha matrícula numa escola pública à noite. E fui fazer o colegial. Era 1 ano e meio de colegial, porque é supletivo, né? E daí foi lá que eu esqueci que eu estava doente. Eu fui ajudar uns meninos que usavam droga, álcool no intervalo. Eu trouxe eles para o intervalo da minha sala, que tinham umas meninas que oravam na hora do intervalo. Eu comecei a trazer os meninos e dar um presentinho. Cada vez que eles vinham, dava uma canetinha, um chaveiro, um chocolate. E eu consegui trazer praticamente todos que estavam lá fora. E depois de 1 ano e meio eu fui no hospital semanalmente para fazer a contagem de plaquetas e foi melhorando. E o médico falou, olha, você já está praticamente normal já. Não precisa vir mais, só daqui 6 meses. E nisso concluiu o colegial,
eu levei treinamento dessa empresa, da Nipomed, levei treinamento pelo presidente, que dava treinamento de desenvolvimento pessoal, ele dava só para os franqueados. Uhum. E eu falei, faz lá para os meninos, só se você conseguir os pais juntos, porque precisa consertar 2 pais para os filhos. Daí acho que levamos assim, uns 3 treinamentos nos finais de semana. Esses meninos, com a ajuda da escola, arrumaram emprego, aceitaram Jesus, foram para a igreja e eu fiquei curada. Quando eu me doei, eu me curei. Caramba. Nossa, é muito louco, assim, você falou muito o quanto a nossa mente, ela pode levar realmente a uma saúde física, né? Sintomas físicos, que na verdade é a nossa cabeça que vai nos adoecendo. E como é importante você tirar o foco. Acho que aí no seu caso foi você voltar a estudar, aprender coisas novas, mas eu acho que a gente faz um paralelo muito como é importante a gente ter hobbies, né? Coisas que nos dão alegria, coisas que nos preenchem, né? Isso. Porque às vezes a gente vive a vida no automático, tá passando por um período de estresse e aí a tendência quando você tá num período de estresse é você largar Isso. todo o resto e se entregar pro problema, né? Exato. E é nesses momentos que você precisa ressurgir. Exato. Exato. E hoje seria chamado depressão. Na época, não. Na época nem se falava muito sobre depressão. Hoje, eu analisando como eu estava no fundo do poço, seria uma depressão profunda. Na época Né? nem te indicaram psicólogo, por exemplo, pra você conversar, exato. né? Não, Psiquiatra. ela fica internada e os médicos falam, a gente não sabe como tratar você. Uhum. Só Isso é- puseram uma enfermeira de plantão para me levar no banheiro, para me dar banho, e eu estava normal. Eu estava andando na rua, eu saí e fui andando para o hospital. E quando você voltou a estudar e teve toda essa... não sei se era considerado um trabalho, mas uma relação, de certa forma, com esses colegas, esses meninos, você estava fazendo algum outro tratamento medicamentoso ou as plaquetas foram subindo por essa... Eu tomava corticoide. Tá, Eu enchei 15 quilos. nossa. Corticoide. Minha roupa não servia, eu tinha que ficar arrumando roupas, né? Que nem comprar eu podia para conseguir vestir. Uhum. E a insatisfação foi vindo daí. Mas de saber que eu estava curada, eu decidi, porque que foi bem forte para mim na internação, por que eu permiti chegar aqui? Por que eu não me cuidei antes? Uhum. Né? Então, quando eu saí de lá, depois que eu terminei o colegial, daí meu marido já estava, meus filhos, tudo, eu decidi que eu ia cuidar mais da minha alimentação e que eu queria morar na praia. Que legal. Daí eu fui no litoral norte, nós fomos para Ubatuba, Uhum. mudamos para lá. Daí, meu filho morava na minha casa e pagava o meu aluguel da praia, porque ele teria que pagar um aluguel dele, né? Uhum. Então, nós trocamos. E morei 3 anos em Ubatuba, trabalhei lá e deixei meu carro em São Paulo e lá nós compramos bicicleta. Que legal. Fazíamos tudo de bicicleta e fui trabalhar, fui vender lá. Vendia tanto Nipomed como hoje eu sou distribuidora de colchão terapêutico, também vendia colchões, braceletes. Nossa, já tudo. vendeu muita coisa. Já. Caramba, muitos Você produtos. tem o dom da venda, né? Porque Vendo até Vende, hoje. exato, vende até hoje. Vende até hoje. E moramos, alimentação, nossa, nós mudamos totalmente, tudo natural, desde o óleo de coco, tudo. E como foi pro seu Legumes. marido essa mudança? Ele gostou muito. Ele porque gostou? Ele queria, porque ele tinha vindo do Japão, acostuma lá com tudo natural, com tudo que você te dá uma autonomia, te dá uma energia. E a gente tinha muita energia, nossa, e caminhar na praia e eu comprava aula de alongamento, tudo, acompanhava tudo pela internet. Então, era isso que eu fazia. Nunca, em nenhum momento, eu pensei em ficar correndo. Só que daí uma professora do alongamento falou, já que você mora na praia, nós vamos fazer corrida de tiro. Nossa. Você faz 100 metros, é coisa... E daí eu comecei a gostar disso. Falei, nossa, eu não sabia que eu podia correr. E eu tinha 18 quilos a mais do que eu sou hoje. 20, mais ou menos, 20 quilos a mais. Então, era pesado. E ela falou, por causa do seu peso, você vai começar
melhorar essa parte também. Uhum. Né? E daí eu fui. Daí voltamos a morar em Caraguatatuba 2 anos. Daí eu comecei a caminhar. A médica me alertou, você está pré-diabética. Daí, Nossa, você e mesmo com a precisa alimentação saudável e fazendo esses exercícios, sobrepeso, né? é sobrepeso. Daí comecei a caminhar na praia e tal. E só quando eu vim morar em São José dos Campos, 2 em Caraguá, mais 1 ano em São José, daí assistindo uma live do Paulo Machado. Ele fez um desafio de correr 1 quilômetro todos os dias por 30 dias. Põe o seu nome aqui, sua idade, nós vamos começar esse desafio juntos. E foi daí que veio a Foi daí corrida. que veio a corrida. Eu Isso foi na pandemia? Não. já tinha passado, foi em 21. Ah, tá. Ah, já tinha Tava passado a pior passando, fase, já, assim. pior, já estava podendo ir para a rua correr. E eu saí, fui 7 horas da manhã no domingo e fui correr do jeito que eu estava. Só calcei um tênis que eu tinha, uma bermuda jeans, uma camisetinha, e 7 horas da manhã e fui correr pela calçada. E eu caí no segundo quarteirão. Mas caí assim, plantada de bruço. Tá brincando. Machuquei, arrancou a pele da mão, assim, dos joelhos. E eu tinha feito um desafio, e quando eu pus o meu nome e a minha idade, outras pessoas escreveram, vai competir com a gente, vovó? Né? Eu fiquei bem brava com ele. Agora Eu vou ganhar. Depois, quando eu estava lá plantada no chão, eu falei, meu Deus, se eu não continuar, eles vão debochar de mim, porque já começaram, né, sem me conhecer. Eu falei, não, continuar, levantei, não tinha ninguém me vendo, porque era cedinho, e continuei 1 quilômetro. Daí, quando cheguei em casa, que eu vi que os joelhos estavam ralados. Daí, corri de joelho ralado até 30 completar os 30 dias. Quando eu escrevi no direct do Paulo que eu concluí os 30 dias, era só aquecimento, agora que vai começar, dobra para 2 quilômetros. E aí Por já... mais 30 dias. Ou Era indeterminado. isso. Assim. Daí eu fui 2 quilômetros até 720 dias. Sempre reportando, sempre daí comecei a participar dos treinamentos dele. Fazia um treinamento 1 vez por mês em Alphaville. Eu vinha de lá, ficava no hotel em Alphaville e participava 2, 3 dias de imersão. E isso foi me ajudando muito, né? Foi me dando coragem de continuar. E a corrida, como ele já corria, eu queria ser como ele. Uhum. Eu admirei muito o que ele fazia e ele metrificando, né? Então, quando ele foi correr 1000 dias, ele me convidou para correr junto com ele lá em Alphaville e eu fui. Ele estava fazendo 1000 dias e eu 150 dias. Então, ele está 850 dias na minha frente. Eu falo até hoje para ele que a gente convive, né? Eu vou nos treinamentos ainda, vou nos treinamentos dele. E eu fui até 720 dias, 2 quilômetros, daí passei para 4, fui até 1000 dias. Daí, quando foi fazer 1000 dias, pintamos camiseta, fomos para o parque, dar toalhinha de presente para as pessoas com escrito, né? 1000 dias consecutivos, né? Correndo. Daí, Gente, 1000 dias, eu tô aqui pensando. 1000 dias são mais de Sei lá. 3 anos quase e pouco, 3 né? anos, né? Quase 3 anos. É, E 3 nesse anos e meio pouco. tempo, assim, virou algo automático, você sente? Ou às vezes bate uma preguiça, ou às vezes um dia, tipo, nossa, será que eu vou fazer isso? Ou você ia, assim, sem pensar muito? No começo, a minha família, meus irmãos, sempre falavam, para quê? Você já trabalhou tanto, para que você vai fazer isso? Você já sofreu tanto, você já ficou doente, você vai querer ficar doente de novo, né? Você não precisa disso. E eu pensava, nossa, e agora que eu já estou aqui, vou parar, né? Não era 1000 dias, era logo no início. Uhum. Daí, um dia, levando eu quase que eu concordei com eles. Eu estava levando a minha netinha, que é filha do Glenn, em algum lugar, acho que para o parquinho, e ela tinha 3 aninhos, agora ela já tem 8. Ela falou, vovó, quando o papai e a mamãe forem velhinhos, você cuida de mim? Gente, aí foi a minha causa. Eu falo para todo mundo, você precisa ter uma causa para quando pensar assim, acho que eu não quero, essa preguiça, essa indisposição, essa fadiga, eu não vou.
Mas eu pensava, nossa, amigo, que precisa que eu cuide dela. Eu brinco até hoje com ele, olha, que você vai envelhecer, eu não. Porque ele é meu filho caçula, né? Imagina. Então, o que ela queria? Que eu continuasse fazendo para ela ou com ela tudo que ela gosta. Pular amarelinha, pular corda, se jogar na piscina. Exato. Sabe? Isso que ela quer até hoje. Então, era isso que ela queria de mim. Você cuida de mim, você faz isso comigo. Quando o papai e a mamãe ficarem velhinhos, que eles trabalham e não fazem, né? Eu faço, porque eu não tenho todo o tempo livre. Então, isso se tornou uma causa. Cada vez que bater, bate. Vocês sabem que vocês são... Bate aquele momento e fala, nossa, eu não quero ir. Eu não vou hoje, está muito frio, né? Está chovendo. Né? Tô com dor. Você pensa, nossa, mas ela está esperando que eu continue cuidando dela, então eu tenho que manter o meu físico. Então ela se tornou uma causa para mim e eu continuei. E eu tenho certeza que assim, ela vai te levar muito como modelo de vida, né? Hoje a minha avó tá com 95 anos, fez 95 anos ontem, né? E ela também foi descobrir o esporte e quase a juventude dela, assim, de amigas, viajar aos 60 anos, quando o meu avô faleceu, ela ficou viúva, todos os netos nascendo, então ela começou a ajudar, mas aí ajudava a gente a ir pra escola. Já não tinha, né? Viúva, os netos já na escola, e aí ela começou, minha mãe incentivou, ela escreveu numa academia chamada ACM, que é a Associação de Moças, enfim, que tem aqui em São Paulo. Fez a turma dela, hidroginástica, aprendeu a nadar, mergulhava, ela amava falar que ela mergulhava de cabeça, assim, né? Aquele, eu não sei se pulo qual que é o nome. Com 65 anos, alongamento todos os dias. E até assim, infelizmente no ano passado ela teve um AVC, né? Então ela tá um pouquinho mais limitada. Mas até ano passado ela tava ali, academia 3 vezes por semana, descendo o prédio com o personal. E hoje eu vejo que ela tá com 95 anos. E mesmo com o AVC aos 95 anos, minha avó teve sequelas muito pequenas, perto do que dentro da idade. E eu tenho certeza que foi por manter o corpo em movimento. Então, acho que isso é uma coisa que é muito importante, esse exemplo. Eu acho que essa coisa que a gente até falou no início do episódio, até na introdução, que a gente ainda não entrou tanto aqui, da gente nunca ser tarde pra cuidar da gente. Esse despertar, ele pode vir, deve vir, né, em algum momento, mas se vem tarde na concepção, nunca é tarde. E você tem muitos anos ainda pra vir. Minha avó teve despertar aos 60 anos. 35 anos já desde o momento que ela resolveu se cuidar. E se ela tá com 95 e tava lá ontem feliz, comemorando o aniversário dela, é porque ela fez escolhas, né? Sim. Eu acho que com certeza... Eu comecei com 70. Quando eu aceitei o desafio de correr, eu estava com 70, né? E, para mim, eu fui eliminando peso. Então, eu falei, nossa, tá mais fácil de correr agora. Era o peso que tinha diminuído. E até hoje foram 20 quilos que foram embora. Nossa, só de você mudar os hábitos, né? Isso. Daí você se sente bem à vontade. Eu comecei. Daí ele fez um segundo desafio de postar um Reels todos os dias. É isso que eu ia perguntar. Como é que começou a versão Cleusa influenciadora? Porque além de corredora... é influencer. A Cleusa, pra quem não segue ainda, gente, a Cleusa vai bater ali os seus 1 milhão de 1 seguidores, milhão, muito em breve. Tá chegando, né? Tá chegando. Como é que veio esse... Então, eu já corria, acho que já fazia uns 500 dias que eu estava correndo, metrificando, né? E num treinamento dele, ele falou assim, quem tem vergonha de falar na câmera? E eu fui a primeira, né? Que eu tinha... tímida para falar na câmera, no microfone, segurar o microfone assim com as 2 mãos. E ele falou assim, então vai postar um Reels todos os dias no Instagram. E vai mostrar para mim. Vai me marcar lá que eu quero acompanhar. 30 dias. Eu falei assim, e o conteúdo? Se vira. Você corre. Fala qualquer coisa de corrida, de saúde. Tá bom. E eu fui, então eu corria os 5 quilômetros. Na época era 4. E daí eu sentava num banco do parque e falava das plantas, dos pássaros.
falava de uma coisa engraçada que tinha me acontecido, ou dos meus netos, sempre. E desses treinamentos que eu participei, centenas de treinamentos na Nipomed, eu tenho esses caderninhos. E tenho umas 2 prateleiras no meu armário com esses bloquinhos anotados, coisas muito importantes. Eu falei, meu Deus, todo esse conteúdo que eu anotei, o que era mais importante, está aí. E agora, tem que ler tudo de novo, eu queria passar isso para frente. Então, eu comecei a buscar o conteúdo nesses caderninhos, as frases. Então, eu estudava sobre aquela frase, sobre aquele parágrafo que eu tinha anotado e falava lá sentada no banco. Aí, um dia, eu tinha legal. um cliente para atender da Nipomed e eu falei, meu Deus, se eu correr, ainda parar no banco para gravar, não vai dar tempo, vou chegar atrasado. Eu vou decorar, né, o que eu tenho que falar, enquanto eu estiver correndo, eu vou falar na última volta do parque, que são 4 voltas para dar 5 quilômetros, então eu vou falar no final. E eu falei e viralizou. Olha como veio uma ideia, gente. Ela estava atrasada e foi aí que teve o start. Descabelado, estava com um furo na camiseta que aparece. Se eu só ver isso depois, aí é do jeito que eu tinha. Eu não tinha uma roupa de corrida. Tinha umas regatinhas de algodão, todo mundo falava que era, mandava mensagem falando que era pijama. Só as mamas levantam, fica pulando. Só são chatas, Então, o Eu povo não é tinha um chato. top, né? Eu não tinha uma bermudinha, era a bermuda jeans, que era Você a corria de bermuda grossa. jeans. Gente, olha, você que tá aí escutando, não tem Desculpa. tá? E você não precisa de nada. Ela estava correndo de bermuda jeans. Então você não precisa do lookinho XYZ pra começar. Não tem, é só barreiras que você vai colocando de Exato. desculpas. Bermuda As pessoas querem estar perfeito, né? Para começar e não precisa. Né? Do jeito que você tem, com o que você tem, do jeito que você pode, né? Exato. E em qualquer lugar que você estiver, no parque, aonde você estiver. Acho que esse vídeo é um bom exemplo, inclusive, né? Assim, você tava ali depois da sua corrida, o horário que deu, o Sim. conteúdo, claro, era Eu vi esse importante. vídeo ontem, eu falei, deixa eu pegar alguma coisa que eu falei, é muito engraçado que você ficou vendo quanto tempo a sua vida está atrasada por decisões que você não tomou. Esse era o vídeo. Uhum. Ah, esse era o vídeo? Uma das partes da frase que eu Gostei. falei. É um... Quanto tempo a sua vida está atrasada por decisões que você deixou de tomar, por decisões que você não tomou. Ah, impactante. Agora eu tô pensando aqui, vou entrar numa crise. Agora a terapia, a gente começa aqui. Gente, Isso aí, né? Depois eu não tinha Caramba. participado de provas, né? Não tinha participado de provas nenhuma. E todo mundo falava, você não vai... Eu falei, não, gente, eu não entrei, não sou corredor. Daí ele, filhão, deu uma bronca. Mãe, você é você corredora, é corredora. Claro que você é. Tá. Para com isso. 4 anos correndo direto. Daí eu comecei a participar de provas. E como é que Né? foi a sensação de fazer a primeira prova, assim, cruzar uma linha de chegada? Olha, a sensação era 6 graus, 6 horas da manhã. Um inverno danado no Center-Norte. Bem frio, e foi a primeira corrida eu fiz pela Trackfield, né? E foi assim, a energia foi muito legal, foi muito bom tudo. Todo mundo, ninguém me conhecia na época, né? Só me olhava assim. E eu comecei a dançar no final, né? Eles ficam tocando música. E ele falou, você não estava cansado da corrida? Você está dançando aí, não queria ir embora. Eu me empolguei. Adorei. Eu adoro bagunça, eu adoro dançar, eu adoro cantar. Então, me encontrei. Então, eu acho que a corrida foi tudo isso para mim, me devolveu. E isso, fala, você rejuvenesceu, né? Não, você começa a fazer tudo que você gosta. Porque o que te deixa velha, o que te deixa triste, é você ser contrariada, você ser podada, você ser impedida
de Uhum. fazer o que você gosta. A partir do momento que você está fazendo, está feliz, você renasce, né? Vem tudo. Não tem, acho que melhor. Aqui a gente usa o termo glow up, né? Que você vê que a pessoa tá brilhando, né? Tem decisões, às vezes, que a gente toma na vida, ou fases na vida que a gente tá feliz. E todo mundo é normal te elogiar. Nossa, como você tá mais bonita. Como você não Isso. mudou nada. Não, Mas é uma mudança de energia, dentro. de dentro pra Uhum. fora. De você tá realmente sentindo que você tá vivendo um momento de grande felicidade, no Sim. caminho certo. E que quando você tá em épocas, né, aquela que não tá, que você não tá realmente sentindo que você tá fazendo as coisas que fazem sentido pra você, até aquela fase que o brilho some, né, que a pessoa Sim. tá mais apagada. Sim. E eu acho que uma frase muito legal que você falou, e que acho que tem um pouco da mensagem que a gente quer muito entrar nesse episódio, é sobre, até do vídeo, do seu primeiro vídeo que você postou da reflexão, né, de quantas coisas que a gente não decide que estão te atrasando, né, de viver a vida que você deseja. E eu acho que isso é uma reflexão que eu até queria escutar um pouquinho, porque a gente começou até o episódio falando, né, que muita gente aos 30 tá se sentindo atrasada, porque sente que tem tanta coisa pra fazer, mas eu acho que a sensação justamente de estar atrasada é porque é uma urgência de sentir que tem que fazer um Uhum. monte de coisa, mas você efetivamente não faz nenhuma delas. Sim. Você tem 1000 caminhos que você acha que você pode seguir, Bloqueada, né? mas você Uhum. não dá o passo inicial, você não começa a fazer aquilo. Então te dá uma ansiedade, porque você fala, nossa, eu podia estar fazendo aquilo, mas é É simplesmente inseguro, né? não faço, Sim. vem a insegurança. E você acha que agora, né, você aí com seus mais 70 anos, com todas essas mudanças, o que você falaria pra Cleusa lá de trás, assim, com tudo que você aprendeu agora? Com esse olhar de menos medo e mais segurança de fazer as coisas? Eu diria o que eu fiz, né? Eu me coloquei em prioridade. Então, a minha vida toda, eu fui uma socorrista da família. Eu que levei todo mundo para o médico, eu que cuidei depois que eles estavam doentes, eu que ia ajudar na casa, porque eles não conseguiam, porque estavam doentes. E eu cuidei da família toda, mas eu esqueci de mim. Foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei na internação. E isso não é que você lembra de se colocar em prioridade, só que você não age, Uhum. né? Você é meio que impedida, porque você quer fazer tudo primeiro para depois fazer para você. Só que esse para você não chega, demora muito. E esse demora muito vai te adoecendo, né? E foi praticamente 1 ano e meio. Foi em abril. Abril agora vai completar, dia 1º de abril, completar 2 anos que eu viralizei. E foi assim, 1 mês antes de viralizar, que eu decidi fazer primeiro para mim. Porque eu corria no horário que desse. Eu sabia que eu tinha que correr, então, faça antes de dormir. Então, às vezes era 1 da manhã, eu estava correndo, porque eu não tinha ido dormir ainda até 1. Mas eu tinha passado o entendi. dia todo atarefada. E não sobrava tempo de sair para correr. E às vezes tinha que correr dentro de casa, na garagem, no quintal, na chuva, na rua de casa, no escuro. Ia no parque à noite. E daí, quando caiu a ficha, eu falei, não, eu vou correr às 7 da manhã. Então, eu deixava minha neta na escola às 7 e eu já ia para o parque. Em 5 minutos, estava no parque correndo. Depois é que eu começo as tarefas. E foi exatamente porque eu me coloquei em prioridade. Então, o que você tem que fazer pela manhã? Então, levanta mais cedo, né? Eu queria ler um versículo da Bíblia, 2 páginas de livros diferentes. Então, comecei a levantar às 5h30 para fazer isso, para depois levar na escola, para depois ir correr. Quando eu começava a fazer as tarefas do meu dia, eu já tinha feito a minha parte. Você já estava menos em dívida com você mesma. Isso é a parte mais importante. Foi isso que eu diria para aquela Cleusa, faz primeiro para você. Depois, se sobrar tempo, você faz para os outros. Eu digo para todo mundo que estiver assistindo aí, ó, primeiro para você é prioridade, né? Por quê? Como que tem certeza que é isso? Um dia, ouvindo a palavra, se me permitem, vou falar sobre isso. Qual o mandamento que Jesus deixou
que é o mais importante. Ama o próximo como a ti mesmo. É ele que está te falando para te amar primeiro. É ele que está dizendo que é para você se colocar em prioridade. E quando você faz isso, as bênçãos descem. E daí tudo acontece, tudo flui. Fica fácil. É aquela tradicional frase do avião, né? De primeiro você coloca a máscara em você para você e salvar. depois nos outros. E eu acho que a gente tem essa tendência mesmo de, principalmente quando vai ao trabalho, Sim. né? Principalmente para os nossos ouvintes aí, né? Trabalho. O trabalho, a agenda do trabalho vai Sim. entrando na frente. Sim. Aí alguém te pede, a hora que você vê, você não se colocou na agenda, né? Tem até um post recente agora, recente quando a gente estava gravando, que a Luísa Cravo fez, que ela falou sobre você conseguir controlar o que é controlável, né? Porque é isso, você não controla quantas demandas chegam do trabalho, você não controla se seu filho vai te chamar ou não, mas você controla acordar um pouco mais cedo e conseguir correr antes das coisas acontecerem. Sim. Então, acho que é um pouco disso também, né? Isso de se colocar em prioridade é pensar, tá, eu não sei o que vai acontecer com o meu dia, mas eu sei que eu posso acordar às 5h30, consigo acordar às 6 pra colocar meu exercício ali e depois o que vier eu vou lidando com o que acontecer, né? Sim, porque você já está aquecida. Também. Você já está satisfeita. Uhum. Né? Seu íntimo está feliz. Porque você já correu, porque você já leu o seu versículo, porque você já leu aquele livro que você está pensando como ia continuar a história. Então, você já satisfez o Exato. seu íntimo. E daí o que vier depois é lucro. Tem uma frase, tem uma menina que eu, enfim, eu nem sei direito, até queria dar os créditos depois, mas ela tava passando ali no Instagram, eu vi, que ela chama de você colocar pequenos momentos mágicos no seu dia. Que esses momentos mágicos nada mais é do que garantir que dentro de uma agenda corrida você tem os seus momentos de prazer dentro do dia. E que você tem que tratar esse momento na agenda com tanta seriedade quanto Como você se fosse trata. um trabalho. Exato, como você trata os outros compromissos. Você põe o seu compromisso pessoal na agenda de trabalho porque ele precisa ser respeitado como tal. Exato. E às vezes você tem que falar alguns nãos, assim. Uma coisa que até esses dias eu trouxe pro meu Instagram que teve... Enfim, eu tava mais cansada, eu tava dormindo mal à noite e eu tava precisando dormir um pouco mais de manhã. Eu não tava conseguindo acordar pra treinar. Não tava. O meu corpo tentava acordar, sabe? Não ia. E eu falei, gente, eu preciso dormir. Só que não fazer o meu treino, não ter esse meu momento... Gente, isso daí é um dia ruim pra mim. Porque eu sinto que eu não tive esse compromisso que é onde eu escuto uma música. Enquanto eu tô treinando, é um momento que não é só o treino. É só seu. Eu tô fazendo várias coisas que eu gosto juntos naquele momento. É o meu momentinho de me colocar na agenda. E aí vai entrando o trabalho e etc. Aí você vai... vou tentar ir no almoço. Aí mexe, chamam por... A hora que você... Aquilo me deixava tão mal-humorada, irritada. Tipo, que saco, sabe? Eu não tô tendo controle da minha própria vida, eu não tô conseguindo. E alguns momentos eu comecei a falar, não, tipo, a caneta vai cair 18 horas, eu vou levantar e eu vou na aula. Porque eu sei que se eu não fizer, tudo bem, eu poderia mandar aquele e-mail. Não, dane-se, na volta eu vou. Sim. Ou amanhã eu mando e-mail, mas é mais importante, talvez, que eu tenha agora esse momento comigo. E muda meu, assim... Na hora, é uma Marcela mal-humorada, porque é isso. Eu falo, putz, que saco, não tô tendo controle. Óbvio que às vezes tem dias, mas mesmo nesses dias, eu acho que você tem que ter essa mesma... Saber falar não e botar limite nas outras coisas e falar, não, agora eu vou ter o meu momento. Sim. Que é a forma que você se recarrega. Porque se é um dia, você fala, 2 dias, a hora que você vê, você tá vários dias, enquanto você tá vários dias, 1.700, mais de 1.700 dias fazendo algo por você, às vezes a gente vai entrando numa maré de vários dias que a gente vai deixando de lado. A hora que você vê, você tá estressada, tá irritada, tá com uma dor de cabeça, começa a ter sintoma físico e você não sabe por quê. E a hora que você para pra olhar é porque você entrou num automático e deixou o seu cair. De se olhar. Isso é mais importante. Na metrificação tem isso. Quando você falha 2 dias, você zera a contagem. Daí você não quer zerar depois de 1.000 dias, né? Nossa, exato. Hoje está 1.788 dias. Hoje. Você já vai poder trocar lá para 1.800. Para 1.800, exato. Então é assim, muito, muito importante aprender a falar o não. Uhum. E eu estou conseguindo pôr em prática. A gente estava comentando aqui antes de vocês chegarem. Ele falou assim, você está ficando dura, né? Estou ficando dura porque todo mundo acostumou
tudo com a minha gentileza, com a minha facilidade. Era só olhar e eu já fazia, nem precisava pedir. Sim. Ele falou assim, sabe o que acontece? Eu falei, filhão, porque às vezes pessoas que você precisa ser duras com ela e você incorpora, né? Você endurece a ponto de quando chegar a próxima pessoa, você esquece de voltar a ser molinha de novo. Né? Então, a gente teria que ter umas molas no sapato para você lembrar que né, você tem que voltar, você tem que voltar. Mas as pessoas só aprendem quando você fala não. Eles só te respeitam quando você se coloca em prioridade. Não, mas eu preciso para agora. Tá, eu só posso a partir de tal horário. Até tal horário estou ocupado. E hoje eu faço tudo, tenho uma agenda assim, de treino, eu faço fisioterapia, faço treino de corrida, né? Eu vou no dentista, eu vou no... Né? Tudo que tem que fazer. E depois eu marco, você precisa ir no quiroprata, tá bom, vou te levar depois, que eu então marco para tarde. Então eu faço tudo que eu tenho que fazer para mim primeiro. E acho que uma coisa que chama muita atenção, assim, na sua história é a disciplina, e não só agora desses mais de 1.700 dias de corrida, mas desde essa fase de recomeçar a carteira de cliente, construir uma farmácia. Então, assim, acho que, vir para São Paulo, né, e entrar nesse ramo de venda, acho que, pelo menos ouvindo você contar, acho que toda a sua história, muita disciplina para fazer as coisas acontecerem, mudar para o Japão, lá trabalhar numa empresa, ficar 3 anos lá. Você se considerava, se via uma pessoa assim disciplinada? Ou isso foi algo que talvez a corrida te trouxe? Como que você enxerga para isso? Eu acredito que essa disciplina eu aprendi primeiro com meus pais. Meus pais eram lavradores. E o lavrador tem disciplina. E quando o sol nasce, ele já está com a enxada aqui, indo para a roça, né? E a gente participava. A gente também ia para a escola, ia para a roça juntos. E depois, quando o sol se põe, já vai dormir. Está escuro. Não tinha luz, não tinha, era lamparina. Então, está na hora de dormir. Então, eles implantaram essa disciplina desde que eu nasci. Eu me lembro a partir dos 4 ou 5 anos, né? E isso me acompanhou, por eu ter ficado num colégio interno, num colégio de freiras, num convento. Daí era só disciplina. Sim. Tem horário das refeições, horário da escola, horário de treinar, horário de orar, de rezar naquele tempo, que era do católico, né? Então, tinha. Então, virou o horário, a pontualidade já era da minha infância. Quando eu fui no Japão, ficou familiar, porque lá no Japão é perfeito. Se você pega no totem lá o bilhetinho do metrô, do trem lá, o trem faz muita diferença do metrô. Já no bilhetinho vai dizer que o trem vai estar aqui na estação 12:02. Por isso você vai estar lá, 12:02 que ele está lá. Não tem essa que ele atrasou. Nem você, se você atrasar, você vai lá comprar outro bilhetinho. Entendeu? Então não tem. A perua que te leva para trabalhar, então tem um cartaz no vidro, assim, se amanhã nevar, eu passo 30 minutos antes. Daí eu desci da perua e cheguei em casa e falei pro meu marido, como que eu vou saber que vai nevar amanhã? Sabe? Olha. Meu marido falou assim, tranquilo, só levanta meia hora antes. Simples assim. Então eu queria me poupar, né? Sim. Só vou levantar se nevar, se não nevar, não ficar na cama, né? Mas não é isso. Então você aprende sobre pontualidade. E isso eu carreguei para a vida. Eu voltei do Japão e até hoje eu sofro com isso. Eu não consegui adaptar, né? Eu sofro de pensar assim, puxa vida, eu não quero deixar ninguém me esperar. Sim.
entendeu? Então, às vezes, a gente sofre por isso, porque aqui no Brasil não tem como. Aqui tem trânsito em São Paulo, O então... trânsito não é pontual, gente. É uma caixinha de surpresa. Então, essa disciplina, eu acredito que vem. Quando eu comecei a correr, que tinha que metrificar, e daí, quando eu me coloquei em prioridade, que eu coloquei horário, foi fácil continuar. Não tem mais nada, não tem empecilho nenhum para mim. Pode estar chovendo. Ah, mas se você começou a correr e depois começou a chover, daí você toma chuva. E correr na chuva É uma delícia. Né? Antes você fica se proteger, não posso me molhar, todo mundo corre por causa das... Não, eu continuo, não paro correndo, gente. Molhou, vai para casa tomar banho e veste outra Segue roupa, pronto. não é? Então é isso, fiz muitas corridas na chuva, acho que todas. Eu acho que só as 2 últimas que não estava chovendo. Todas, de 8 corridas, 10 corridas, né, que eu já participei, praticamente todas choveram. Nossa. Na chuva. Então, eu já acostumei. Isso é muito bom. Mas eu acho que uma coisa que você falou muito sobre disciplina, rotina, né? Eu acho que quando a gente tem ali horários e compromissos e a gente é muito fiel a tudo isso, basicamente a gente estabelece uma rotina. Sim. E aí quando você cria uma rotina, você cria ali uma rotina de hábitos. Então Sim. fica depois... É difícil talvez engrenar no começo, mas depois que você... Instalou, você tal já... qual automático que nem antes de dormir, o que você sabe? Escovar o dente, assim. Sim. Você não pensa mais que você... É tão... Não, você faz no automático. Exato, banho você já sabe. Tipo, são coisas que são muito naturais. Você vai normal. Só escolhe a cor da camiseta, já deixa um dia antes, a meia já dentro do tênis. Minha neta fala assim, vovó, vou fazer igual você, vou deixar a meia dentro do tênis. Olha onde eles prestam atenção. Eu falei, porque amanhã é bem cedinho, tá escuro, a vovó não quer acender a luz, já sabe que qual camiseta que vai, qual meia, qual tênis, já sabe. Já tá fácil. Tem um livro muito legal que chama... É um dos livros que eu indico bastante, inclusive, que chama O Poder do Hábito. Ele fala exatamente sobre isso, que eu não sei qual o termo que ele usa, porque faz alguns anos que eu li. Mas que você já deixar a roupa, é quase o gatilho para você não furar o hábito. Exatamente. Que se você no dia anterior, você sempre deixa. Aí se você já não deixa, você já começa meio quebrando o ciclo do hábito, né? Sim, sim. E aí já tem uma chance maior de você acabar não... Desistindo. de você desistir. O Paulo Machado é conhecido como o rei do hábito. Então ele fala sempre... Ele deixava o tênis dele pendurado na maçaneta. E ela fala, quando fosse... Se fosse para sair para fora, já era para pôr o tênis para correr. E hoje, as pessoas que ficam protelando, ficam procrastinando para começar, é porque querem tudo perfeitinho, né? Mas se você não fizer dessa forma, deixa o tênis já ali no cantinho, com a meia dentro, deixa arrumadinho, para você já estar meio caminho andado, né? Você já sabe para onde que você vai. Vou para o parque, então você já traçou a rota antes, né? Porque se você deixar para acordar, se você acordar com dor de cabeça, você já nem vai. E a dor de cabeça vai passar quando você correr. Você corre, a dor de cabeça passa. Porque você vai ouvir os pássaros, você vai ver o verde estimula, né? Sim. E você fica mais corajoso para traçar o seu dia, para quando você termina a sua corrida e vai para trabalhar, você já toma um banho, porque você já eliminou todas as toxinas que estavam guardadas, né? Você já fez uma limpeza, e mental junto. Daí você já começa um dia novo. Com as ideias mais claras, né? Isso. Mas até, vocês estavam falando disso de hábito, tem uma... Não sei exatamente se é uma teoria, enfim, mas que fala muito sobre como, para você manter esse hábito, né? Tem várias escolhas que você precisa ter, e acho que entra muito nisso. São meio que micro escolhas que te levam a ter esse hábito. Então, você deixar a roupa ali já pronta, você deixar, sei lá, a garrafinha com a sua suplementação ali já prontinha. Sim. É como se você tivesse já tomando essas escolhas antes para facilitar. Exato, para facilitar com que esse hábito se mantenha. Né? As facilidades para isso. Exatamente. E faz sentido, assim. Pra mim, uma coisa clássica é dias que eu, por exemplo, tenho que... Amanhã, um dia que eu vou presencial no trabalho, eu treino antes. Se eu não chegar em casa agora e eu não deixar arrumado, a minha comida que eu vou comer no café da manhã no escritório, a minha mala da academia, e eu falar que eu vou fazer isso amanhã cedo,
a chance de eu Atrasa desistir... tudo. É porque você trava já tudo. começa atrasada, aí você já fica, putz, já tô atrasada, então não sei se Sim. vai dar E você tem que tempo. pensar em milhões de coisas que você poderia ter se precavido, assim. Você, inclusive, né, eu acho que até quando você falou do Japão, né, que tudo funciona tão direitinho e facilita a vida, porque você tira uma Sim. carga. Eu tenho um termo que eu juro que eu preciso lembrar, alguém usou esse termo, eu achei maravilhoso. Que são trabalhos invisíveis. Sim. São coisas que não parecem que estão ocupando a sua cabeça, Uhum. mas que ocupam. E quando você deixa tudo muito setado, você tem uma rotina, você elimina Sim, essa sim. sobrecarga de trabalhos invisíveis e você só flui. exato. Sim. Então as coisas ficam. É muito menos decisão pra tomar. Então, se Sim. você já sabe que o ônibus sai, sei lá, 12:02, Sim. você sempre ali é melhor do que. Eu vejo muito. Dias que eu não tenho um horário pras coisas, é o dia que eu mais me perco. Quando eu tenho certinho as coisas na agenda. Flui melhor, Porque né? você já tá organizado, cumprir. você só vai exato. cumprindo. Quando você não se Fica organiza, que fácil. você fica, pra onde eu vou? Putz, Porque primeiro você cria aqui, né? Depois aqui. Então você primeiro cria na mente e depois você põe na prática. Então isso fica fácil. A sua mente acostuma com isso. Daí é onde é o hábito, né? Primeiro você cria qualquer projeto. Esse prédio aqui, para existir, primeiro foi criado aqui, foi imaginado um prédio, daí foi colocado no papel e depois veio a prática da construção. Então, a nossa mente é para isso que serve, né? Então, tudo que você precisa na vida, primeiro você mentaliza. Então, se você deseja, um exemplo, eu quero viajar para Paris. Imagina você lá em Paris. O que você faria lá em Paris? Que roupa que você está vendo você lá daqui 1 ano, daqui 2 anos? E já começa a ver preço de passagem, já compra a passagem parcelada. Sim. É isso. Então você já criou aqui. Depois, a passagem já está comprada, a data já está marcada. É como um casamento. Você marca a data do casamento, você falha? Não. Você vai ter que ir. você tem que fazer as coisas. Já está lá. Exato. Eu gosto muito dessa, até pra maratona. Maratona é um negócio que te dá muita. Você se inscreve primeiro na maratona. Aí depois você vai Depois cumprir. você treina. Exato, você vai conseguir treinar. Não esperar, não. Você já tá com a data. Você tem que chegar lá Você no tem dia e que- correr. Então, você vai ter tem uma certeza motivação. Que você vai, né? Aí eu sou muito dessa filosofia também. Você não pensa muito, só vai, marca o negócio. Porque se tá Sim. marcado, aí você tem que Acontece, entregar. né? não tem porque desculpa. A responsabilidade vai bater nele. Que Exato. você vai fazer. Legal. E como é que hoje, né, essa Clãs Corredor, 1 ano, você falou, né, 2 anos vai completar do seu vídeo que viralizou. Isso. E hoje você começou com 70 anos, então assim, já tá com seus Tô 70, com 75. 75. O que mais a Cleusa sonha? O que almeja? Porque eu acho que você rejuvenesceu, até falando com você, eu acho que dá pra ver pela sua energia que foi esse voltar pra si mesma, né, se colocar Sim. em primeiro lugar, não só essa sensação que a sua neta trouxe de sentir que você rejuvenesceu, mas energeticamente, assim, dá pra ver que você, com certeza, tem ainda muitos outros sonhos, outras vontades. O que a Cleusa quer, almeja ali daqui pra frente, além de continuar correndo todos os dias, mas o que você ainda almeja realizar? Olha, eu acredito que já está acontecendo, né? Eu nem pensava, nem estava querendo isso, mas eu queria muito. O meu maior objetivo era mostrar que é possível. Sair de onde eu saí, né? De uma cama de hospital, e para a corrida e transformar e resgatar a minha saúde, a ponto que hoje eu não tomo nenhum tipo de medicação, né? Eu sou acompanhada por uma naturopata, então é tudo natural que eu como, foi corrigido pela alimentação, foi eliminando peso, e eu trato as lesões, lesionei o joelho 1 ano atrás, tratei sem anti-inflamatório, porque eu não posso tomar um anti-inflamatório, antibiótico, e daí eu descobri. Então você vai descobrindo, nossa, existe uma medicina que te cura sem medicamento alopático. E eu tive farmácia, então, né, você sabe que a dificuldade... E eu superei, eu passei essa barreira já. Então, tudo que você deseja, existe já. Você que não acessou ainda, né? Então, você tem que ter essa busca, né, de querer. E eu nunca pensei que eu estaria um dia num palco dando uma palestra. E hoje já me convidam para isso. Ano passado...
uma empresa, né, a Danone, me contratou para palestrar. E daí meu filho falou, topa? Eu falei, filho, eu não sei. Não, eles vão dar um roteiro. Eu falei assim, deixa eu pensar primeiro, deixa eu ver o roteiro. Daí aceitamos, né? Me levaram para Salvador, depois Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro, depois Campinas e São Paulo. Foram 5 palestras e adivinha o público? Foi para médicos. Eu quase morri quando eu cheguei lá em Salvador, que eram médicos. Quando eu cheguei, que eu vi, eu falei, mas não falaram. Daí ele falou assim, mãe, precisa saber quem vai te ouvir. Né? E assim, foi uma tremedeira só, mas eu consegui passar a informação, consegui emocionar os médicos, e daí se repetiu em Belo Horizonte, no Rio, São Paulo. São Paulo estava toda a diretoria da Danone. Foi, Nossa, assim, que muito, legal! e sempre acima de 100 médicos ouvindo e conseguindo levar a mensagem que era necessária. E foi muito legal. Daí, lá no Paulo Machado, sempre participo, estou no palco, mas lá estou em casa. Uhum. E agora estou indo para Campo Grande, em julho, para palestras também. E daí eu falei, nossa, então está realizando um dia. Eu sonhei, eu pensava que eu queria muito, mas não me senti capacitada ainda para fazer isso. E agora está acontecendo. Eu vou agora, quinta-feira agora, vou fazer uma palestra para 300 pessoas da fábrica, numa fábrica em Suzano, que é a Suzano Celulose. Mas só que vou fazer no Zoom, ao vivo, né? Mas estou indo. Ele falou, e daí? Faz? Faço. Então, isso já é uma realização de sonhos. Sim. Porque contar minha história aqui para vocês é mostrar para vocês que é possível. Para quantas pessoas, né, que estão vendo, que estão com medo de fazer, que não tomaram decisão, que estão sofrendo só por começar, por tentar fazer. Então, era isso que eu queria mostrar, que é possível, independente da idade que você tem, né? E se você tem mais idade, aproveita fazer, que daí vai rejuvenescer, olha que legal, né? E não precisa correr. Não consegue correr, caminha. E eu falo para todo mundo, caminha 10 minutos todos os dias. Não é os 10 minutos, é todo dia. Sim. É a constância, porque eu venci pela constância. Então, quando eu falo, como que você começou? 10 minutos todos os dias de caminhada. Ah, mas eu queria correr. Não, primeiro você vai caminhar, vai fortalecer, depois você começa a intercalar, corre e anda. Corre. Até hoje, as provas, eu achei que as provas tinha que fazer correndo o tempo todo. Não, você pode andar. Tem muita gente que vai, né, para caminhar. Não, eu corro 8 minutos, ando 2, corro 8 minutos e chega lá do mesmo jeito. Exatamente. Você não precisa competir os troféus. A medalha já é garantida, só de você chegar no final você já ganha a medalha, né? Então, e a minha neta, desde pequena, me vendo, né, correr, indo junto, vovó, eu também quero. Você recebe um monte de presente, que tem os recebidinhos, né? Eu não recebo, eu também quero. Eu falei, então você vai ter que correr. Ela andava com as minhas medalhas, né? Eu também quero medalha. Eu falei, você vai ter que correr. Daí eles inscreveram ela, já tem 2 medalhas. Ela correu para Hello Kitty, acho que Jovens Titãs, e agora que Mato Grosso do Sul é o governo do estado que me convida, né? O ano passado também foi, ano retrasado. E convidaram ela para correr lá, Hello Kids, lá no Mato Grosso do Sul. Ela está toda feliz, vou ganhar a 3ª medalha. Né? Então, o que você faz, até os pequenininhos te veem, né? Não é só os adultos. Então, a gente mostra que é possível e os pequenos já começam cedo. Então, você pode ser exemplo do que você faz. Mostra, Exato. Abre a boca, fala. Que é isso que as pessoas precisam saber, né? O que você vive é exemplo para outros. Sim. E eu acho que aqui você falou algumas coisas bem, assim, enquanto você tá falando, eu até falei, nossa, queria estar com um caderno para anotar vários aprendizados e reflexões.
acho que algumas coisas que eu queria destacar. O primeiro, faça por você mesmo, porque eu acho que muita coisa que você trouxe foi conquistando, apesar de, óbvio, você almejar, você sempre começou fazendo por você, Sim. né? Até a questão de criação de conteúdo, por exemplo, você fez por você foi fazendo as Sim. escolhas por você. E isso é super importante, né? Fazer sempre, não, além de colocar em primeiro lugar, fazer as suas escolhas e o que você quer por você, se aquilo faz sentido pra você. E acho que uma outra coisa também que pegou muito é não esperar ter os equipamentos, não esperar a Sim. perfeição, você simplesmente escolher ir. Sim. E na condição que dá, no que dá, mas escolher todos os dias. Eu acho que são duas coisas que são um segredo, talvez, pra gente poder chegar aí com 75 anos, com esse mesmo... Sim. Com várias coisas legais acontecendo, muita Sim. coisa pra viver, né? E não achar que tá tarde, né? Eu acho que isso é uma coisa também. Muitas vezes a gente acha que tudo tem que acontecer agora, ou com esse mundo da internet, você acaba se comparando, que tem gente com tal idade que já conquistou. É aquela... Gente, cada um tem a sua história, tem a sua trajetória, as coisas vão acontecer pra você Sim. na sua hora, né? Eu acho que isso também é uma coisa... E não sinta que não dá mais tempo de fazer tal coisa, ou perdi o momento, devia ter feito tal faculdade, mas já tô mais velho e não fiz. Tipo, acho que a gente fica às vezes com essas decisões que você deveria ter tomado, mas, cara, você ainda pode tomar. Dá tempo. Você Ainda só dá precisa tempo. querer. E eu acho que tomar essas decisões é você se apropriar um pouco da sua história, da sua vida, das condições que você tem, né? Ter autonomia pra... Não, eu quero isso, eu vou tentar. E é isso, fazer, meio que pegar a rédea da sua vida e falar, não, eu Exato. quero levar pra esse caminho, assim. Sim. E acho que isso junta muito com o que a gente tava falando nesse episódio, é algo que pra mim me transparece uma certa liberdade de movimento, né? Pra onde Sim. eu quero que minha vida vá? Será que eu vou continuar seguindo com base em decisões que eu tomei ou que foram tomadas por mim? Ou eu vou realmente, a partir de agora, escolher e fazer da forma como eu acredito? E que nunca é tarde pra E você que nunca escolher é isso. tarde. Exato. Se conformar, porque eu acho que tem muita gente que também chega num conformismo e fala, mas agora já foi, agora eu vou continuar seguindo assim, mesmo não estando feliz, porque parece que não tem mais espaço pra eu mudar. E sempre Sim. há, né? Sempre tem. E uma coisa que hoje acontece, assim, que eu vejo com muita frequência, essas depressões das pessoas, é a comparação. Uhum, sim. Porque a internet está muito forte, essas redes sociais estão muito forte e as pessoas se deixam dominar, porque é mostrado só o lado bonito. Sim. Ninguém fica mostrando sofrimento lá na internet, né? Então você se compara só com o lado bonito, mas será que aquela pessoa que você segue, será que a Cleusa é só maravilha na vida dela? Não acontece nada, entendeu? É isso, as pessoas precisam derrubar essa ficha e fazer por você, não ficar se comparando, porque não existe ninguém vencer na vida sem lutar, sem sacrificar, sem sofrer, não existe. E as pessoas ainda ficam achando que na internet só maravilha, só roupas bonitas e tal, mas você tem que mostrar a realidade. Hoje eu consigo mostrar isso através dos meus vídeos, né? Uhum. E mostrar e falar da minha vida, mostrar os trechos da minha vida, dos casamentos. Sou casada há 55 anos, mas foi maravilha? Não, não foi. Fica 55 anos junto com a mesma pessoa todo dia. Não é fácil. E eu falo sobre isso. Só Você fez um que vídeo agora sobre isso, eu tava vendo hoje, recente. tem, bem recente. Eu volto sempre, conforme as mensagens que as pessoas me procuram, que é conselho, sabe? Eu falei, gente, eu falo da minha vida, eu não posso. Eu não te conheço, você não me conhece, qualquer sugestão que eu te der, você não vai fazer. Mas você já sabe o que você quer. Todo mundo sabe. Quando você pede um seu conselho, maior você já desejo. quer. Quando você pede conselho, muitas vezes você só quer que alguém te fale aquilo que no seu que coração você você queria já fazer. É tipo quase você tá terceirizando a decisão, assim, Então, me fala o que ela eu me faço. falou, não, você já sabe o seu desejo, então a melhor saída é você orar e ouvir a resposta de lá de cima, que ele te fala todo dia, ele fala com você todo dia. É conforme as suas ações que você vai chegar na decisão. Então fica fácil você tomar a decisão da sua vida.
E quando eu tomei a decisão de me priorizar, praticamente 2 anos atrás, eu falei, e agora? Eu também fiquei fiquei em cima do muro, né, indecisa. Falo pro marido, não falo, porque se eu vou viver os meus sonhos. Aí eu falei, olha, eu preciso falar. Até hoje eu fiz isso, né? Eu saí do meu trabalho muito bom, que era o MAP. Trabalhei com você na farmácia todo tempo. Nós perdemos a farmácia. Nós fomos para o Japão, você quis que eu fosse, eu fui. Voltamos, recomeçamos. Perdi a conta de quantas vezes nós recomeçamos. E eu falei assim, então, até agora eu fiz os seus sonhos, agora eu vou abrir a gaveta dos meus. A partir de hoje, e eu vou buscar os meus sonhos, porque já tem pouco tempo para mim viver. Eu já estou com 73. E eu falei, então eu vou realizar o que sempre eu sonhei. E comecei a fazer o que eu queria fazer, né? Falar nos vídeos. Falei sobre casamento, sobre sempre mostrando a dificuldade que eu encontrei e a solução que eu achei. Uhum. Eu fui sempre mostrando para as pessoas, nossa, eu também consegui, eu também fiz isso. E daí vai te motivando a fazer, a continuar, né? E foi aí que eu viralizei. Quando eu falei, quanto tempo que a tua vida está atrasada por decisões que você não tomou, era sobre mim. Era sobre a minha vida. Eu já podia ter viralizado lá atrás, mas eu não tomei a decisão de fazer. Eu não tinha coragem de falar para o meu marido, eu vou viver os meus sonhos. Ele não falou nada. E eu lembro que ele falou, não. Ele pensou, falou, não gostou, mas eu decidi que eu ia fazer. E hoje ele está feliz com o que eu faço, né? Então, você acha que não é capaz? Tenta. Tenta mais uma vez e pode fluir. Uma hora vai, né? E foi o que você falou, acho que as pessoas acabam vendo os louros, né? Mas ninguém vê tudo que você fez. Acho que você é um exemplo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Muitas. E não é... E a gente, né, vai ter dificuldades. Não adianta você achar que tudo vai vir muito fácil e não querer colocar empenho, passar pelos desafios. Para você colher as coisas boas, nada vai cair no seu colo. Sim. Né? Então, acho que isso é um ponto também muito importante de esquecer, porque na internet é isso, parece que já chegou tudo prontinho. E que... Tudo maravilhoso, né? Se não tem um tênis, você costura o tênis de novo, você não filma o tênis furado. Então... E pra gente, infelizmente, encaminhando pro final, porque eu poderia ficar horas aqui, queria que você trouxesse uma pergunta que eu queria que você trouxesse. O que realmente, né, vindo ali de uma mulher de 75 anos para uma audiência aí de seus 25, 27, enfim, 30 anos. O que realmente, na sua visão, importa quando a gente olha para trás? Se eu não olhasse, se eu não tivesse sofrido, eu não estaria onde estou hoje. Então, quando eu olho para trás, eu lembro da importância que teve tudo que eu fiz, tudo que eu passei, tudo que eu vivi com os meus pais, que foi assim maravilhosa a minha infância. Muito humilde, muito humilde. Mas hoje eu até brinquei agora, falo do tênis furadinho, você costura, mas na minha infância eu tinha um calçadinho só no Natal. Ele não durava porque o pezinho crescia, então você ia na escola descalço, ia nas festas de aniversário descalço. Então eu fico lembrando, eu não tenho vergonha hoje de o meu tênis estar furado, a minha camiseta furada e eu sair para a rua correr. Eu não senti vergonha disso. Então, porque valeu lá atrás. Já começou lá atrás. Me preparou para esse momento. E quem não foi preparado, eu tenho filhos que não foram preparados, que nasceu assim no auge, quando a gente tinha muito financeiramente. E foi sofrido. Ele sofreu, eu sofri também, porque eu falei, nossa, como que ele vai entender que não tem, né? E sofreu mais. Então, eu falo que olha para trás e sinta como se fosse o seu alicerce. Foi a base da minha vida. Então, eu acho maravilhoso, eu adoro falar da minha infância. Adoro falar dos meus pais, de tudo que eu aprendi com os meus avós.
E eu quero ser a avó, estou sendo a avó que eu tive. E eu tive uma avó que era tudo. Então eu quero ser, a minha neta fala, você é meu tudo. Então eu sinto saudade do seu cheiro. Isso, sabe, isso me basta. Ai, gente, muito perfeito. especial. Muito. Bom, e acho que nesse episódio a gente falou muito sobre autonomia, sobre longevidade, sobre liberdade de movimento. E isso é uma coisa que a All Out, que é a nossa patrocinadora, preza muito. A Cleusa vai ganhar um conjuntinho da All Out. Espero que você goste muito. São tecidos super tecnológicos para correr, são peças desenvolvidas por uma corredora. Então tem obrigada. muito carinho nessas peças também e muita preocupação para que sejam peças que não limitem nosso movimento, mas tenha Sim. total liberdade e conforto para você Obrigada. exercer a corrida nesses mais 1.700 Quase dias que virão. Obrigada. E com certeza, né, vai te acompanhar aí nas próximas corridas. E você também que quiser adquirir peças da All Out, também busca por esse conforto para continuar escolhendo, né, a sua constância. E nada como um lookinho novo, às vezes, né, o lookinho já Exato. separado, que nem a Cleusa deu a dica, e um look novo para dar aquela animada num dia que a gente acorda pensando se não deve muito ir. Bom, vocês podem comprar diversos looks usando nosso cupom GIRLS2RUN no site da All Out e conferindo as novas coleções, que eles sempre estão lançando diversas novidades para tornar a nossa experiência da corrida cada vez mais prazerosa e gostosa. E agora, Cleusa, a gente vai encerrar aqui com o nosso bloco, que é um bate-bola, né? Uma conversa rápida em que a gente vai te fazer uma pergunta e aí você responde pra gente com uma palavra ou uma frase, tá? Quer começar? Pode ser. Um sonho que você ainda quer realizar. Fazer faculdade. Perfeito. Um medo que você já superou. Olha, eu já superei o medo de dirigir. Eu dirijo até hoje, desde 82. Uma coisa que você faria diferente. Teria começado antes. Ó, do Teria recado. começado antes. Uma palavra que define a sua fase atual. A realização, eu acredito que realização é conquista. Cada coisa que eu consigo fazer, quando eu saio de um palco, que eu dei uma palestra agora esses dias, nossa, sinto assim, né, vibrando, que eu consegui resgatar uma vida que veio só por mensagem. Eu me sinto assim, a maior realização. Consegui levar a palavra para ela. E, para finalizar, uma mensagem que você diria para as mulheres, principalmente para aquelas que estão se sentindo atrasadas. Começa agora. Começa agora do jeito que você sabe fazer, com o que você tem e onde você estiver. Não deixa para amanhã. Começa hoje. Vou começar a caminhar 10 minutos amanhã. Não, você vai começar hoje às 10 minutos. Dentro de casa. Dentro de casa, em volta da mesa de jantar. Dá pra correr. Eu já corri 4 quilômetros em volta de uma mesa de jantar. Então, dá para fazer onde você estiver e começa. Nossa. Cuida de você, se coloca em prioridade. Isso é muito importante. É a vida. E que nessa semana em que a gente celebra o Dia da Mulher, vocês não esqueçam nunca. Nós mulheres lutamos muito pra gente poder ter nossa liberdade e poder sempre colocar a gente em primeiro lugar numa sociedade que ensinou que esse não poderia ser o nosso lugar. Exato. Então, acho que essa mensagem da Cleusa também é muito importante, muito ainda mais significativa numa data como essa, que é só mais um dia, mas é um dia muito importante, que serve pra lembrar o que a gente tenta trazer pra vocês aqui todos os dias. E que vocês, obviamente, também tentam viver nas escolhas de vocês todos os dias. Muito obrigada por topar participar com a gente. Você não faz ideia do quanto eu fiquei feliz quando você respondeu. Assim, a gente até falava, nossa, será que a gente vai conseguir o contato com ela? Então, ter você aqui no nosso projeto é muito significativo. Obrigada. Eu tenho certeza que vai ser um episódio incrível. As nossas ouvintes vão amar e Exato. precisam escutar essa mensagem para que você possa, não só com as suas palestras, mas a gente quer que a sua história chegue no maior número de mulheres
E tudo que você trouxe aqui me inspirou bastante. Tenho certeza que eu ia amar. A mim também. Vamos chegar em casa agora começando um monte de coisa, tirando vários sonhos da Tem que continuar gaveta. depois só. Né? Exato. Mas é isso, muito obrigada. E pra quem ainda, por acaso, não te conhece, onde as pessoas podem te encontrar? @Cleusa Winacre. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio, então todo mundo siga a Cleusa, porque é isso, é uma mulher muito inspiradora e mostra pra gente que, além de não ser tarde pra começar, a gente pode sim pegar a autonomia da nossa vida e fazer ela seguir da forma que a gente deseja. Muito obrigada a quem escutou esse episódio aqui até agora. Acompanhe a gente aqui no Spotify, no YouTube. Tem episódio novo toda quarta-feira. Sigam o canal do Sistema no YouTube. Curtem, comentem, compartilham. Sigam a gente no Instagram. Conta pra gente o que vocês acharam. Exato. Vão lá seguir a Cleusa, também acompanhar os vídeos dela diários, que são maravilhosos. São perfeitos. E não esqueçam, obviamente, de mandar esse episódio, divulgar o Girls Run por aí. Acho que mulheres também juntas, esse é o nosso sonho também. Então, acho que vamos aí também divulgar para outras amigas. Manda esse episódio para alguma amiga que também aí tá deixando de fazer alguma coisa porque acha que tá sem coragem de fazer. E a gente se vê aqui toda quarta-feira com um episódio novo. Um beijo e um feliz dia da mulher para todas vocês. Beijo! Beijo.